Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vansha Kalpataruvasya Kripa Sindhu Bhavacha Patitanang Pavunebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Mukhaṁ karoti vācālaṁ pangum laṁ haitgirim Yat kipātamahang vande paramānanda madhavam Vrindāvai tulsidev vai piyā vai kesavasya ca Shna bhakti pade devi sattvatvai namo namaha Narayana namaskritta naram chaiva narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasane Cha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varana Deyam Sada Paribhavagna Bhavishtadoham Tirthas padam siva virinchanutam saranyam Vitatiham panotapal bhavadiputam Bande mahapurusate charunarvindam Yat padapallavanakhachandamani chataya Vispurajita kimapi gopavadu svadarsi Purnanuragara sasagara saramurti Saradhikamai kada kipam karosi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka budato Sankirtanai kapitaro kamala yataksha Vishambaro Dijavaro Jugadharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Bandito Dibbarupam Bhuktin Cha Dada Sinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tobam Bhagam Narayano Priyamanango Madhapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vāgīsa Jusva Vadane Lakshmir Jasya Cha Bhakshasi Jasyaste Hide Sambhit Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna Krishna Vishnu Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare. Dharma Kaitava, Dharma Prajjita Kaitava, Parama Nirma Saranam Satam, Vedyam Vastavamatra Vastu Sivadam Tapatva Unmilam, Srimad Bhagavate Mahamuni Kriti, Kingva Parairiswara, Sadhya Varidyate, Kitivi Susubhi Statkanat, Dharma Prajjito Kaitava Parama Nirma Saranam Satyam, Vedyam Vastavamatra Vastu Sivadam Tapattaya Unmulanam Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kingva Pari Isvaraha Sabda Hidya Varuddhate Kitivi Susubis Tatkanat. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que Shri Chaitanya Mahaprabhu nos mostrou a maneira absoluta de como aplicar o Bhagavad Dharma na nossa própria vida. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que existe somente uma única maneira. Na época de Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele era o centro de tudo. O pivô central de tudo era ele, e ao redor dele todos os devotos faziam seu seva. Mas hoje em dia, cada um quer ter um ponto individual de interesse. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que hoje ele nos mostrou, Mahaprabhu nos mostrou como é a maneira correta de aplicar o Bhagavad Dharma na nossa vida. Nosso desejo pessoal, nossas inclinações, nada disso pode estar no caminho da nossa Bhakti. Na época de Chaitanya Mahaprabhu existia um único centro e os devotos serviam todos ao redor deste ponto central. Mahaprabhu estava ao centro e todos os devotos o serviam. E agora cada um quer desenvolver um interesse pessoal e todos se desviam do caminho de Shriman Mahaprabhu totalmente. Dessa maneira, aqueles que têm pontos pessoais separados, eles não podem provar que estão fazendo Bhagavata Dharma, que estão fazendo essa conexão devocional. Todos os diferentes devotos da Índia, como eles estão harmonizados. Na época de Mahaprabhu não havia nenhum anabilas, nenhum desejo pessoal. Existia somente o desejo de satisfazer Shri Chaitanya Mahaprabhu. Quando existe um ponto central, um ponto individual, e para cada um desses pontos, se nós fazemos com um compasso um círculo, mantendo o centro sempre no lugar, todos os círculos que faremos, nenhum círculo vai impedir ou cortar os demais. Mas se você muda um pouco o seu ponto central, você então vai fazer círculos que vão cortar os outros. No momento presente, até mesmo depois de estabelecer uma sociedade, um grupo diretório, uma assembleia de maneira legal, regulada através da legislação, tudo, mesmo assim nós estamos falhando. Mesmo com a ajuda da legislação, todas as regras escritas nos estatutos, uma diretoria que esteja regulando o que fazer e o que não fazer, tudo sendo discutido, analisado, um comitê, uma sociedade, mas mesmo assim todos estamos falhando. Por quê?
Cada um quer fazer a sua maneira. As pessoas se negam a seguir um ponto central. E esses diferentes pontos jogam as pessoas para fora do páreo, da estrada de Bhakti. Mahaprabhu não achou que fosse necessário colocar um presidente de um comitê, nada disso. Porque naquela época não era necessário, era tudo automático. Como ninguém consegue entender? Não tinha um presidente, um gerente, um secretário, nem um tesoureiro, nada. E tudo era uma harmonia, tudo vivia em harmonia. E esse é um ponto muito importante, muito importante. A falta de harmonia é muito perigosa. A harmonia não é um brinquedo. Externamente eu posso fazer uma cena e dizer, eu estou em harmonia com o meu guru, mas na prática eu não estou. E Gauranga está sentado no meu coração, ele vai me prender. Imediatamente ele me põe para fora do processo, ele diz, você é um trapaceiro. Então, dessa maneira, a situação atual é muito perigosa. O verso com o qual eu comecei é muito importante, é o segundo verso do Srimad Bhagavatam. Aqueles que estão totalmente livres de qualquer tipo de inveja, que não tem inveja, que não tem nenhuma gota de inveja. Somente eles podem aplicar o Bhagavad Dharma nas suas vidas. O Bhagavad Dharma não é para todos. Sim, ele seria para todos, mas nem todos podem aplicá-lo. O Bhagavad Dharma é o Dharma comum para todas as almas, para todas as jivas, sim, mas nem todos conseguem aplicá-los na própria vida. Aqueles que estão completamente livres de inveja, de competição, de ciúme, somente eles podem aplicar o Bhagavad Dharma na sua vida. É por isso que na glorificação do Bhagavatam, no próprio Bhagavatam está escrito: Srimad Bhagavatam Jat Vaishnavanam, Srimad Bhagavatam Purana Tilakam, Srimad Bhagavatam Purana Tilakam Jat Vaishnavanam Dhanam. O Srimad Bhagavatam Purana Tilakam. De todos os Puranas, o Srimad Bhagavatam é a Tilaka, é a marca principal que fica no alto da testa. Ele é o tesouro mais alto dos devotos Vaishnavas puros. O Bhagavad Dharma é para todos. Para todas as infinitas divas, elas só têm um único Dharma. Mas elas não conseguem aplicá-lo isso nas suas próprias vidas, é impossível para elas. Então, o Srimad Bhagavatam é o que há de mais elevado, é a única propriedade do Vaishnava puro. Ele não serve para os trapaceiros, para os cruéis. Srila Prabhupada disse: o dia no qual todos os Mayavadis começaram a entrar no Vaishnava Dharma, naquele momento em diante todo o problema começou. Porque basicamente eles são todos Mayavadis. Eles vêm para Gaudiya Mad para receber Labha Puja Pradista, honra, glamour, posição. O objetivo deles não é servir. Srila Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj batia no peito e dizia, ele batia como um martelo sobre o peito. Ele dizia, quem pode falar aqui? Que vocês amam o Senhor Supremo? Tirtha Maharaj dizia, batia no peito e dizia, quem de vocês ama o Senhor Supremo? Ele martelava o próprio coração. Qualquer um de vocês poderia dizer que vocês só querem o Senhor Supremo, vocês não querem nenhuma outra coisa? Algum tipo de interesse pessoal estava lá, ainda está lá. E nós temos que tirar isso. Caso contrário, não podemos avançar. Eu não posso trapacear vocês. É impossível para mim. Eu estava discutindo no Harikatha em Hindi. Eu prometi a mim mesmo que eu ia esclarecer esse ponto, ou prometi a eles. Está escrito
Dharma Prajito Artha. Very, very pure. O, Absolute pure Dharma. o Bhagavad Dharma é No contamination, a espiritualidade, é o tesouro da espiritualidade mais pura. Nenhum tipo de contaminação pode se misturar a ele. Ele é como um cristal puríssimo. Qualquer tipo de desejo de trapaça deve se afastar. Em geral, na concepção geral, como a concepção geral, nós falamos de Dharma, Artha, Kama e Moksha. Vamos falar de Dharma, Artha e Kama. E algum tipo de Moksha. O Dharma significa a justiça geral, uma religiosidade social. Eles não falam do Senhor Supremo nesse nível. Aquilo que faz você ir para os planetas celestiais e desfrutar a vida. É assim que as pessoas entendem o Dharma. Artha, dinheiro. Fazer o seu cérebro e a sua energia, o que você vai receber chama-se Artha, riqueza. E Kama, o desfrute. Qual é o objetivo da vida? Desfrutar. As pessoas querem desfrutar da própria vida, de estar vivos. É por isso que todos os demônios, eles ensinam esses objetivos. Quando Prahlada Maharaj foi até o Gurukula, lá ele encontrou o professor do Gurukula, que era um demônio. Eles ensinaram isso, Dharma, Artha, Kama, política, sociologia, economia, esse tipo de ensinamento. E Prahlada Maharaj disse, o que eu vou fazer com isso? Esse tipo de ensinamento para mim é inútil. Eu já aprendi tudo quando eu estava dentro do ventre da minha mãe. Mas Prahlada Maharaj não podia brigar com seu pai. Prahlada Maharaj não concordava com seu pai e com aqueles professores. Ele recebeu uma aula de Naradaji Maharaj. E dessa maneira, ele levava a sua vida seguindo essas instruções. Então nós discutimos também, analisamos o Chaitanya Charitamrita, que existem diferentes tipos de mukti. Salokya mukti é aquela, você pede ao Senhor Supremo nesse momento para morar no mesmo lugar onde Ele vai morar. Você vai lá. Sarupya também significa ter a mesma beleza do Senhor Supremo. Você também pode ter a mesma aparência. Shasti significa ter as mesmas opulências que o Senhor tem. Salokya, Sarupya, Shasti e Sarujya. Sarujya significa submergir dentro do Senhor Supremo. Ela pergunta, existe algum prema nisso? Em primeiro lugar, tente entender a forma do prema. A forma do prema, Anavilashita Sunyam Garna Karmadhyana Vritam Anukulyana Krishna Nushilanam Bhaktirutama. Então, alguém sobre a sua prática, a devoção significa obedecer ao Senhor, buscar a satisfação do Senhor Supremo. Você não pode ter desejos pessoais. Se você pede para ter a mesma forma do Senhor Supremo, de se fundir ao Senhor Supremo, isso não tem nada a ver com prema. Salokya, você vai para o mesmo lugar. Talvez você faça alguma coisa, mas o prema é algo mais elevado e absoluto. Essas muktis não estão ligadas ao prema, pelo que dá para entender do que Maharaj está falando. Prema é algo muito raro e muito elevado. O que Sarvabhauma Bhattacharya quis dizer, isso é mais perigoso. Isso é tão perigoso que você quer quebrar a sua relação com o Senhor Supremo, você quer se transformar nele.
Em que sentido? O Senhor Supremo é o objeto do nosso serviço. Ele é o nosso Senhor e nós somos seus servos eternos. Sim ou não? Nós somos os servos eternos. Nós temos uma identidade eterna. Mas se você quiser submergir no Brahman ou em Krishna, os Mayavadis querem se unir no Brahman, na refulgência impessoal. Isso é perigoso. Isso é como entrar por um esquadrão suicida. Mas se você quiser se fundir ao Brahman, que desfrute você vai ter? Essa é a minha pergunta. Você vai conseguir algum desfrute? Muitos desses casos acontecem. Um homem muito rico, seu filho, foi picado por uma cobra. Tinha um aquário de vidro. Tinha uma cobra lá, cheia de veneno. Aqueles que gostam de intoxicação, eles gostam de ir lá. Eles põem a língua lá dentro do aquário e a cobra pica a língua. E eles desmaiam por 15, 20 dias. Eles recebem algum tipo de ananda dessa maneira. Tem gente que, homens riquíssimos pagam isso. Eles gostam desse tipo de intoxicação, é como uma droga. Eles desfrutam de alguma maneira ao fazer isso. Se você cobra a sua relação eterna com o Senhor Supremo, ele é algo inquebrável. A relação com o Senhor. De nenhuma forma você poderia quebrá-las. Você pode negar a sua relação com o Senhor. Mas você está fazendo isso intencionalmente, mas internamente a sua relação permanece eterna. A Jiva se relaciona comigo eternamente, diz Krishna. Então Sarvabhauma Bhattacharya quis dizer, por exemplo, na sua conversa com Mahaprabhu, ao se submergir no Senhor Supremo, você se torna o Brahman. Eu vou pegar essa quantidade de água e vou jogar isso no oceano. Se eu disser uma gota de água do oceano, o oceano não aumenta nem diminui. Uma gota do oceano se mistura. Mas essa água tem que estar lá de alguma maneira. Um pássaro verde voa dentro de um arbusto. E você não vê mais quem é quem. Quem é o arbusto, quem é o pássaro. Então todas as partículas de água se misturam com o oceano. Mas seguramente aquela água, eu não posso mais identificá-la, mas ela está ali, não? Como quando um pássaro entra num arbusto. Tudo ao redor está verde. Então se o pássaro verde entra num arbusto verde, você não consegue mais vê-lo. Então, eles recebem o Brahma Saruja a se fundir ao Brahman. Eles podem atingir os pés do Brahman, mas de alguma maneira eles podem cair, porque eles querem ignorar a existência eterna dos pés de lótus do Senhor Supremo. Eles negam dar serviço ao Senhor Supremo.
they are going to ignore. Dessa maneira, eles vão ignorar o serviço eterno ao Senhor Supremo e a eterna existência do Senhor Supremo. Eles vão alcançar o Brahman com um grande esforço. E no próximo universo, em algum dia, eles podem cair novamente. Porque esse não é o destino último da alma. Uma alma minúscula nunca pode se tornar o Brahman. Elas são feitas da mesma qualidade que o Brahman, isso sim. Mas o Brahman é vibhu vasto, ele é infinito. E a Jiva é infinitamente pequena. Dessa maneira, Sarvabhauma Bhattacharya sempre pensa que a Jiva pode se tornar o Brahman. Mas Mahaprabhu vai dar uma argumentação. Como é possível que uma alma minúscula possa se tornar o Brahman? Ela pode se tornar uma parte qualitativa do Brahman, mas ela não vai se tornar ser o Brahman inteiro. E há uma grande discussão sobre isso. Ontem nós falamos sobre este último verso. Atma Shabda nunca se adorna com qualidades materiais. O som espiritual nunca se decora com qualidades materiais, só com qualidades espirituais. Então, eu estava usando essa palavra que especificava o Aprakritavastu. E isso vai indicar a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Esse Aprakritavastu. A realidade não material, a Prakrita. Então, se você tenta aplicar ao seu cérebro, sua energia, o seu poder material, você nunca pode alcançá-lo. É por isso que nos Upanishads está escrito claramente: seu esforço pessoal será fútil, inútil. Todos os seus esforços pessoais. Se você tentar alcançar a verdade absoluta, você vai receber um feedback e voltar, falhar. Você vai receber como um chute e voltar. Você vai ricochetear, de certa maneira. Então, Sarvabhauma Bhattacharya tenta se explicar e dizer que no Chitta Swarupa Upanishad está escrito: Apanipad, o Senhor não tem mãos, não tem cabeça, não tem braços. Está escrito nos Upanishads. Está escrito isso. Que só existe a refulgência dourada do Brahman. Que a verdade absoluta está contida numa refulgência infinita, como se ela estivesse dentro de um pote. Ela está guardada em segredo dentro deste pote. E o que eles querem dizer com este verso? Sarvabhauma Bhattacharya traz este verso para discutir com Mahaprabhu, e ele não está pronto a acreditar que exista a personificação da verdade absoluta com a existência eterna. E Mahaprabhu está repetindo para ele: se o Senhor não tivesse poder, se ele não tivesse forma, Sarvabhauma, quem iria se ocupar de servi-lo? Não, este mundo de Sarvabhauma Bhattacharya. Tudo isso aqui é o Brahman. Sim, ok. Mahaprabhu respondeu para ele: você não está errado. Você é o Brahman, tudo é o Brahman. Tudo está energizado pela potência espiritual. Sem o Brahman não existe existência de nada. Ok. Mas o Brahman não vai ter diversidade, não vai ter energia. Isso não é correto. Como nos Upanishads, o espírito não tem diversidade, não tem energias.
Brahman significa espírito. Então, como nos Upanishads, então esse Rishi dá fórmulas védicas. Ele viu estas fórmulas e as escreve para nos trazer este conhecimento. Jagyavarta. Ele manda 2 filhos para o Gurukula para realizar o que nós chamamos de Brahman. E depois de muito tempo, os 2 meninos voltaram para o pai. E o pai perguntou, ele os abençoou e perguntou, vocês realizaram? Vocês saíram do Gurukula? Sim. Saímos. E um dia este grande Muni, Yagyavalkya, quis testar cada um deles. Ele quis testá-los. E o filho mais velho, Yagyavalkya perguntou, meu filho, qual é a sua realização sobre o Brahman? O que você alcançou? Então o filho começou a ensinar o pai. O Brahman é isso, o Brahman é aquilo. Ele deu uma aula longa. Ele deu aula diante do pai, Jagyavarta, o filho mais velho. O Brahman é isso, o Brahman é aquilo. E Jagyavarta ficou muito bravo, falou, pode parar de falar. Jagyavarta pôde realizar que ele queria representar um conhecimento que ele não tinha realizado. Ele falou, pare, eu entendi que você realizou o Brahman. Então ele chamou o filho mais novo. Meu filho, o que você realizou? Você teve alguma realização direta do Brahman? Você poderia falar sobre isso para mim, para que eu possa entender? Mas o filho pequeno não pôde falar nada. Ele olha para o pai e abaixa a cabeça. Ele olha para o pai e abaixa a cabeça por timidez. Ele não conseguia falar. E Jagyavalkya realizou que ele realizou, esse menino realizou o Brahman, é por isso que ele não conseguia explicar. Quando alguém realmente realiza o Brahman, ele não consegue falar, ele fica sem voz. Quando alguém realiza na prática, com o coração, o que é o Brahman, realizando a grandeza do Brahman, ele fica chocado, ele não consegue falar. Então Jagyavalkya realizou você entendeu, você realizou o Brahman. E Jagyavalkya pede para que alguém traga. Ele pede para o filho, seu filho mais jovem, traga um pouco de sal e traga um pote de água. Ele falou, coloque todo esse sal dentro da água. Agora você vira essa solução. Depois disso, Jagyavalkya disse, agora me dê o sal de volta. Ah, não é possível, por que não? Porque o sal se tornou uma solução junto com a água. Ele entrou dentro do espaço intermolecular. O sódio entrou no espaço intermolecular do hidrogênio e do oxigênio. Dessa maneira, Jagyavalkya os ensina. Da mesma maneira como você faz uma solução com sal, você não pode mais ver o sal. Da mesma maneira, qualquer partícula de poeira que existe, em todos os lugares, em cada partícula de poeira, em cada átomo, em cada lugar, em cada pedaço da realidade, o Brahman está lá. Mas isso não significa que você possa desacreditar da forma eterna do Senhor Supremo. No Chaitanya Charitamrita está escrito Bhagavat Vigraha, Bhagavat Swarupa. Aqueles que aceitam o Mayavadi como Guru, aqueles que aceitam essa filosofia Mayavadi são os maiores ofensores dessa criação.
O Guru não está eternamente presente. Aqueles que vão pensar que os Gurus não estão eternamente presentes estão cometendo a ofensa mais alta. Porque eles não acreditam na forma eterna do Guru, não acreditam nem na forma eterna de Deus. Sim, o Brahman está em tudo, nesta colher, em tudo, dentro do nosso corpo. Se você fizesse uma pesquisa analítica, todos os metais, até o urânio, o magnésio, o sódio, o plutônio, tudo está dentro do corpo até uma certa medida. Se tivesse carência de sódio, você sente problemas. Falta de magnésio, também você vai sentir problemas. Sim, grandes problemas. Se o ferro não estiver lá. Então, da mesma maneira, o Brahman é tal coisa, como um exemplo que você dá nessa solução. O Brahman está em tudo, mesmo estando invisível. Ele está no espaço intermolecular de todas as coisas. O Senhor Supremo pode se informar de tudo o que está acontecendo nos mundos infinitos, materiais e imateriais. Porque o Senhor está presente em todos os lugares. Esse é o motivo pelo qual, quando Hiranyakashipu quis dizer o Senhor Supremo está dentro do pilar, sim, está, fale. E Prahlada diz, sim, ele está aí dentro. E ele vai bater dentro do pilar, e o pilar se quebra, e Nrsimhadeva sai de lá. O Senhor Supremo quis provar que o seu devoto nunca mente. O Senhor está em todos os lugares. E para provar isso, ele saiu de dentro do pilar. Isso não é uma filosofia, isso aconteceu de verdade. Não é uma filosofia mental. Sarvabhauma Bhattacharya é um Mayavadi. Nós já tínhamos falado de um outro verso. Dois tipos. Quando o Vedanta acaba, o último verso diz isto. Você se lembra de um dos versos que eu sempre repito? Nascimento e morte, nascimento e morte, nascimento e morte se sucedem ininterruptamente. E para parar este ritmo de nascer e morrer, o ciclo da morte e do nascimento, você quer cortar esse sistema e sair desse jogo. Para isso, você precisa cantar os santos nomes. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Não existe outro caminho. Este é o conselho do último verso. Então, isso é repetido para confirmar que não existe um outro caminho a não ser cantar os santos nomes. Anavriti Satyat. Se você continuar repetindo Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, dessa maneira você pode quebrar todo o sistema e sair desse sistema material, dessa matrix. Esta é a razão. Então Sukadeva Goswami também deu um outro verso, disse um outro verso. Quando Parikshit Maharaj quis perguntar qual é o bhajana mais total, qual é o bhajana absoluto, diferentes munis, diferentes rishis dizem faça assim, faça dessa outra maneira, mas qual é o sadhana através do qual, com
o mínimo esforço e o maior resultado, o resultado absoluto. É isso que os ricos querem fazer, colocar o mínimo de dinheiro e receber o maior lucro. Existe uma tecnologia para produzir dinheiro. Eles aprendem isso para ir para o inferno para sempre. Em Bangalore, aqui e lá, eles ensinam isso, como fazer mais dinheiro, como fazer bilhões de dólares. Existe uma tecnologia. Então, de qualquer forma, se você está pronto, se você tem fé 100% no Bhagavatanama, Parikshit Maharaj quis fazer esta pergunta. A vida existe por 2 dias, você poderia dizer algo, um processo de bhajana que traga o máximo benefício espiritual? Então Parikshit Maharaj faz essa pergunta. É a mesma palavra que começa os versos do Vedanta Sutra. Ato, vem de Atato. Hoje eu estou jovem, mas depois de amanhã eu serei velho. A maioria das pessoas, eles são incapazes de enfrentar a verdade absoluta. É um fato. A maioria das pessoas, de 100%, 99,99999999 são incapazes de ouvir, de aceitar a verdade nua, a verdade absoluta. Eles não querem, eles não gostam. Eles estão, de certa maneira, hipnotizados, intoxicados, drogados. A verdade é inútil, mas é a verdade absoluta. A maioria das pessoas não quer enfrentar. Talvez em nome da verdade absoluta eles vão abraçar alguma coisa equivocada. Mas a verdadeira verdade absoluta não. Mesmo no nome da verdade absoluta, eles sentem como uma alergia, eles começam a se coçar. Só de ouvir o nome da verdade absoluta. Mas é melhor não falar disso. Se você, como um fantasma, você fala Jai Shri Ram, os fantasmas ficam bravos. Eles não gostam dos nomes de Rama. Se você falar diante de um fantasma Ram, eles ficam bravos. Começam a quebrar tudo. Não fale o nome de Rama. Grande problema. In the name of absolute truth, they are going to sacrifice their life unnecessarily. Even they are ready. Eles vão se sacrificar a própria vida necessariamente. Por conta dessa falsidade, por conta do seu falso ego, eles jogam fora a verdade absoluta. Eles vão dizer, eu não quero ouvir isso, para manter o seu próprio falso ego. Essa é a condição da alma iludida. O Brahman está em todos os lados, ok. Mas o Brahman tem uma existência eterna. Krishna já confirmou isso no Gita, no Bhagavatam, em todos os lugares. Enquanto eu estou aqui e tenho uma Swarupa separada, Achintya Beda Beda Tattva, às vezes eu estou aqui e não estou aqui. Como no Chaturshloki do Bhagavatam, nos 4 versos principais do Bhagavatam, ele diz, eu estou em todos os lugares, mas mesmo assim eu sou separado de tudo. Krishna disse isso. Eu tenho minha forma espiritual eterna separada, e ao mesmo tempo eu estou em todos os lugares. Eles dizem, os Mayavadis não querem admitir isso, eles vão dizer que o Brahman, ele sofre uma deformação que manifesta toda a realidade material. O Brahman se deforma?
or some Como assim? some fruit, something can get deformed and spoiled. O leite pode azedar, a fruta pode apodrecer. Isso é uma deformação. O que você quer dizer com deformação? Eles vão dizer que o Brahman sofre uma deformação. O Brahman sofre uma deformação? Então o Brahman é inútil. Ele se deforma, ele não tem qualidades, ele não tem nada. Sarvabhauma diz Mahaprabhu, quem seria o tolo que adoraria tal substância, tal realidade? Se ele não tem forma, ele não tem poder, ele se deforma, ele não tem nada. No Brahma Samhita está escrito claramente o Brahma presta reverências aos pés de lótus de Govinda, que é o Brahman personificado, que a sua refulgência é o Brahman pessoal. Então existem esses diferentes versos. Se você penetra a refulgência do Brahman, seus olhos vão ficar cegos. Sim, o Brahman existe. Mas se você atravessa ele, você vai ver que existe o Brahman personificado. Mas Sarvabhauma Bhattacharya continua dizendo, não. O Brahman é a deformação do Brahman, por isso esse mundo se forma. Então, o Brahman não tem... você mesmo diz que o Brahman não tem defeitos, ele é privo de defeitos. Mas você está dizendo que ele se deforma, então ele se corrompe. Está escrito que ele é inoxidável, privo de defeito. Então como é que ele se deforma? Mahaprabhu pergunta para ele. Por que o Brahman precisaria se deformar? Se no mundo material, se mesmo no mundo material, nós poderíamos encontrar algo tão excelente que nos dá a ideia completa de que o Brahman nunca pode se deformar. Quer saber como? Mahaprabhu diz, por que você, que é um homem inteligente, não pensa desta maneira? Você já ouviu falar da pedra dos desejos? Das pedras filosofais? Os cientistas acreditam nessas pedras. Se existe essa pedra, se eu toco ferro com ela, a estrutura intermolecular do ferro se converte em ouro. Na estrutura intermolecular do ouro. Então, isso ocorre, está descrito pelos Vaishnavas, que Sanatana Goswami tinha uma dessas pedras. Mas para ele ela era inútil. Ele coloca ela dentro da lama do Yamuna. Então, 50, 60, 80, eu não me lembro, um sadhu vai de um lugar para o outro. E lá tem uma chinela de madeira. No Parikrama a gente não deve usar chapal. Mas aquele chapal quebrou. Ele estava consertado com prego. Estava usando esse chapal de madeira. E quando ele chega nessa destinação e coloca seu tamanco ali, um sadhu observa e fala, o que está dentro do seu chapal? Alguma coisa está brilhando. O que está lá? Vá lá ver. Veja se tem alguma coisa lá. Ele pegou a sandália, o prego que ele usou para pregar a sandália, tinha sido convertido em ouro. Ele não se lembrava, mas a perna dele tocou uma pedra filosofal e aquela pedra filosofal transformou aquele prego em ouro. Em Vrindavana ainda tem pedras filosofais, mas ninguém pode vê-las. Não é desejo do Senhor Supremo que elas sejam percebidas por nós hoje em dia.
There's a king of Delhi. Então tinha um rei em Delhi Stone. que When he quis heard receber essa pedra. one man Quando ele soube given this touchstone que um homem tinha by recebido essa Sanatana Gosai, pedra and he wanted to throw por it Sanatana into Gosai, e ele jogou essa pedra dentro de Yamuna. because the man wanted to, because the man was very poor, Porque esse homem era he muito wanted to pobre, arrange- he wanted to arrange the ele quis marriage arranjar o of his casamento daughter, da filha. and Kashi Vishwa, I'm going to cut short. Eu vou cortar esse passatempo. Kashmishra disse para ele, vá para Sanatana, que ele é muito rico. Sanatana pergunta, por que você veio até aqui? Porque eu vim pedir alguma propriedade, minha filha vai se casar. Propriedade? Que propriedade? Diz Sanatana. Não tenho nada. Ah, mas Kashmishra disse que você tem uma grande propriedade, que você tem um tesouro. Ah, não tenho propriedade nenhuma. Eu tive uma propriedade antes, mas agora eu sou pobre. Eu só tenho um paninho, eu não tenho nem roupa. Mas Kashmishra diz, ele não está mentindo. Ah, então, Kashmishra não podia estar mentindo. Ah, sim, eu lembrei. Eu tenho uma pedra que eu coloquei aqui dentro da terra, porque eu não ligo para ela, que para mim ela é como um excremento. Ela está aqui em algum buraco. E o homem responde, eu não quero uma pedra, eu quero dinheiro. Ela é uma pedra filosofal. Se você encostar ela no ferro, o ferro se transforma em ouro. Como? Eu falei, tenta, respondeu Sanatana. E ele tocou o ferro e o ferro virou ouro. Se converteu em ouro. Mesmo no Shastra está escrito, nós poderíamos converter algum pedaço de ferro, pode ser convertido em ferro, em ouro. Eu posso mostrar este verso. Um verso está lá. Através de uma reação química, você pode converter o ferro em ouro. E os nossos cientistas todos concordam que existem elementos com radioatividade suficiente. Por exemplo, o urânio pode descer de posição, ele pode mudar de conformação molecular. Então, porque há uma radiação de raios alfa, beta e gama. Então, a estrutura molecular dos metais pode mudar. Mas a gente não tem documentos, a gente sabe que isso pode acontecer, mas a gente não tem isso aqui nas nossas mãos. Então, Chaitanya Mahaprabhu dá esse exemplo para Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma, no mundo material, nós sabemos com certeza que uma pedra filosofal, se você toca ela com ferro, ela pode se converter em ouro. Mas essa pedra filosofal permanece intacta. Ela não sofre nenhuma deformação. Suponha que isso seja a pedra filosofal e que essa pedra filosofal, eu toco ela no ferro, ela transforma o ferro em ouro. Mas essa pedra fica intacta, ela não sofre nenhuma mutação. Mahaprabhu dá este exemplo. Sarvabhauma, você é tão inteligente. No mundo material, nós já temos esta prova. Nós temos este exemplo. Mesmo nesse exemplo, existe algo que pode transformar tudo, mas não se transforma. Essa pedra transforma ferro em ouro, mas ela não sofre nenhuma reação. E por que o Brahman, o objeto absoluto, precisaria sofrer uma transformação, uma reação? Ele é o Brahman. Se uma pedra pode transformar algo, por que ele não pode transformar sem se alterar? Por que você acha que o Brahman necessariamente sofre alguma reação, uma transformação, uma deformação, para tomar essa forma do mundo material? Então, Sarvabhauma fica... Cubra sua perna, por favor. Sarvabhauma fica agitado. Neste mundo material,
see, Nós podemos ver este exemplo. Porque o Brahman tem que atravessar esse tipo de reação. Essa concepção não pode estar perfeita, disse Chaitanya Mahaprabhu. O Brahman não pode atravessar nenhuma reação. Isso não pode ocorrer. Então por quê? Como? Mahaprabhu diz, a Shakti, a energia externa do Senhor Supremo. O Senhor tem 3 energias. Nós já falamos, Chit Shakti, Jiv Shakti e Maya Shakti. Mahaprabhu diz, a potência externa do Senhor, Bahiranga Shakti, sofre essa transformação. E aí ela toma a forma deste mundo material, a Shakti material, a Shakti externa do Senhor. O mundo é a transformação da energia externa do Senhor Supremo. A mesma coisa que Einstein diz, de certa maneira, que a massa pode ser convertida em matéria, não, a matéria pode ser convertida em energia e a energia pode ser convertida em matéria. Nós já estudamos física e química. A energia nunca pode ser destruída. Ela só pode se transformar de uma em outra. A energia mecânica pode ser transformada em energia. Você usa energia mecânica para transformar em energia térmica. No inverno. No inverno você está esfregando as mãos. Então a energia mecânica se torna em energia térmica. Então é uma fórmula básica. A energia nunca pode ser destruída. Ela só pode ser transformada. Você pode converter uma energia em outra energia. Neste universo inteiro, nesse universo infinito, se vou calcular ou a quantidade de energia que estava no mundo no momento da criação, de alguma maneira ela ainda está aqui na mesma quantidade. Só houve uma transformação dessa energia. É uma teoria que diz que a energia é constante e o universo é feito dessa mesma energia constante. Então Mahaprabhu diz, é a Shakti do Senhor Supremo que toma a forma do mundo material. A Sarvabhauma Bhattacharya diz, tente entender aonde está o fantasma. Aonde é a posição que o fantasma está entrando? Sarvabhauma pensa. Pelo conselho do Senhor de Mahaprabhu, eu não posso estabelecer a Advaita Gyan Tattva. Sarvabhauma pensa, pelo conselho de Mahaprabhu, se eu vou estabelecer a Shakti Tattva, então Advaita Gyan Tattva, os Mayavadis dizem, não existe essa Shakti, não tem energia, só tem o Brahman. Só existe o Brahman em todos os lugares. Eu sou o Brahman, você é o Brahman, tudo é o Brahman. Mas Mahaprabhu vai dizer que a transformação da energia Bahiranga Shakti, a energia externa do Senhor, toma a forma do Brahman. E esse Siddhanta está suportado pelo Bhagavatam, pelo Vishnu Purana, em todos os lugares, nos Upanishads, em todos os lugares. Sarvabhauma agora, ele começou a suar. Mas eu pensei que ele fosse um moleque que não soubesse nada. Eu posso ensinar para ele e agora ele está me ensinando? Sarvabhauma começa a ficar chateado.
It is written in Está Upanishads. escrito nos Upanishads. Bhagavan has no hand, leg, O Senhor não tem mão, não tem pés. Está escrito nos Upanishads. Ele retorna a essa expressão, a esse verso. Sim, está escrito nos Upanishads. Mas por que você não pensa que o Senhor tem uma forma espiritual? Ele não tem pernas materiais, braços materiais. E ele repete, não, está escrito, está escrito. Leia de novo. Está escrito que ele não tem pernas, não tem braços materiais. Leia a próxima linha. Por que você não lê o resto do verso? Primeiro está escrito, ele não tem pernas e mãos. E depois está escrito, mas ele corre muito rápido e aceita tudo que você dá. E ouve tudo que você fala, e enxerga tudo que você fala. Como que ele não teria olho, não teria ouvido? E Sarvabhauma fica irritado. Ele enxerga sem olhos, ouve sem ouvidos, sem mãos ele aceita, sem pernas ele corre. Isso diz o verso. Sarvabhauma começa a ficar irritado. Por que você não tenta considerar esse ponto de maneira neutra? O seu coração já tomou partido. Por que você não chega num ponto neutro e tenta entender o que está escrito aqui? Sem querer defender uma filosofia ou outra. Como que ele pode correr se ele não tem pernas? Como que ele pode aceitar coisas se ele não tem braços? Então, Sarvabhauma, tente entender o significado interno. Sim, o Senhor tem tudo, mas são transcendentais. Não são materiais, não como você e como eu. É isso que os Upanishads querem dizer. Não como eu e você. Krishna conta ele mesmo nessa história. Como Sanatana Goswami Pada. Quando ele quis ler uma explicação 18 vezes com Sarvabhauma Bhattacharya. Este verso Sanatana Goswami quis ouvir do Senhor. Você pode explicar este verso? Na verdade, você é louco, eu sou louco. O que eu falei eu não posso me lembrar. Eu esqueci. Deixa eu tentar me lembrar. Você é um devoto puro, que responde Mahaprabhu. Com a sua associação, deixa eu tentar me lembrar de novo o que eu falei. E depois disso, Mahaprabhu deu 62 tipos de explicação diferentes para este verso. Esse significado, esse outro significado também está aí. Nós vamos discutir esse ponto amanhã, senão vai ficar confuso hoje. Então, 18 tipos de explicações diferentes sobre este verso. Primeiro ele deu 18, depois ele deu 64 explicações. E Sarvabhauma Bhattacharya recebeu a primeira oportunidade. Por favor, você primeiro explique. O que você pode explicar? Você é um grande pandita, deixamos ver, fale. E ele começou a falar, Sarvabhauma Bhattacharya. E depois disso, Mahaprabhu parou ele. Essa é a sua explicação acabou aqui? Ele deu 9 explicações, ou 8, parece, de um verso. E Mahaprabhu começou a explicar o verso. Ele deu 18 explicações diferentes. Depois Sarvabhauma Bhattacharya ficou louco. Ele enlouqueceu, ele pensou. Ele não é um homem normal. Agora ele começou a cair em si. Agora ele começou a concluir. Não existe uma outra pessoa no mundo que pode me derrotar. Ele pensa. É assim que ele consegue alcançar. Ele não tocou nenhuma das explicações que eu escrevi. Mahaprabhu jogou fora todas.
ele vai dizer coisas novas, 18 explicações diferentes que eu nunca tinha ouvido, diz Pensa Sarvabhauma Bhattacharya, novas, sem tocar nada que eu tenha já escrito antes, Pensa Sarvabhauma Bhattacharya. Então ele começou a pensar, e esse cara não é normal, tem alguma coisa aí, porque senão não é possível. Finally, after Mahaprabhu giving example, E Mahaprabhu vai dando exemplos. E todo o esforço de intelectual, de pandita, de Sarvabhauma Bhattacharya chega ao final. Agora ele não tem mais nada a dizer, ele fica perplexo. E depois o que acontece? Mahaprabhu mostra para ele sua própria Swarupa, sua forma espiritual. Mahaprabhu manifesta diante dele. Veja quem eu sou. Olhe para mim. Ele mostra toda a forma. Ele é Rama, ele é Krishna, ele é Gauranga. Sarvabhauma Bhattacharya desmaiou. Inconsciente. Totalmente inconsciente. Ele não pôde suportar aquela visão. Ele viu Deus. Ele viu Ramachandra com o arco e a flecha. Ele viu Krishna com a flauta. Ele viu Mahaprabhu com a Danda e o Kamandalu na sua forma espiritual. Essa deidade está dentro do templo de Jagannatha. Existe uma deidade que representa esse momento. E é Mahaprabhu com 6 braços. Então, os 2 braços verdes com a flecha de Rama, 2 braços azuis com a flauta de Krishna, e 2 braços dourados com o Kamandalu, com o pote de água, e a Danda de Mahaprabhu. E Sarvabhauma desmaiou. E Mahaprabhu toca o corpo dele, de Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma, o que aconteceu? O que aconteceu com você? Ele toca o corpo. Sarvabhauma Bhattacharya está chorando. Ele olha, ele não consegue falar nada. Ele fica sem palavras. Depois, pela misericórdia do Senhor Supremo, ele pode realizar a forma de Gauranga, a forma eterna de Gauranga. E começou a falar como vento, como no caso de Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj faz austeridades lá, nesse local, está lá, no mesmo lugar. Quem faz os 84 parikramas de Vrindavana chega até lá, Madhuvan. Tem uma montanha lá onde Dhruva Maharaj, muito tempo atrás, fez suas austeridades para conseguir ver Vishnu Narayana. Em um certo momento, o Senhor Supremo fica disturbado, ele fala, Narada, vá lá, esse menino está sozinho na floresta, eu não posso ir. Sem Guru eu não posso me manifestar, vá lá. Essas são as regras, sem o Guru eu não posso me manifestar. Então, por favor, vá e dê misericórdia para ele, para que pela sua misericórdia eu possa aparecer. E finalmente o que aconteceu? Narada corre pela ordem do Senhor Supremo. Ele vai diante de Dhruva Maharaj e fala, ei Dhruva, vá para casa. E Narada fala para ele, eu não vou para casa, eu não quero ir para casa. Aqui tem tigre, tem cobra, leão aqui tem, diz Narada para o menino. Eles podem comer você. Ah, podem comer, eu não vou. Então Narada quis tentar fazê-lo refletir e voltar para casa. Então, finalmente, Narada Maharaj vai dar um mantra para ele. Vá, tome banho no Jamuna, porque naquela época o Jamuna tinha vários braços. Tome banho ali. Eu vou dar mantra para você. Então ele dá um mantra e ele finalmente começa a fazer um verdadeiro bhajana com o mantra que Narada dá para ele. Dhruva, o menino que queria ver Deus. Então Dhruva chama Rishival.
Por favor, preste atenção no meu pedido. Você me deu esse mantra, então eu estou cantando. Como que eu posso saber quem é o Senhor Supremo? Eu nunca vi Ele. Como eu vou saber? Como que eu posso imaginá-lo dentro do meu coração? Como eu posso me concentrar nele? Então, Narada diz, você pense no Senhor. Ele parece assim, ele tem os olhos como dois sóis, como na forma de pétalas de lótus. E ele tem os pés de lótus e está segurando a chácara e um cetro e a flor de lótus e o búzio. Se você continuar cantando sinceramente, em pouco tempo você vai ver o Senhor dentro do seu coração. Então, por que nós estamos falando sobre isso de Shambhava? Quando o Senhor Supremo apareceu, o Senhor apareceu. Então ele não vai abrir os olhos, porque ele está olhando Krishna dentro dele. Dhruva Maharaj estava vendo Vishnu dentro do coração dele e Vishnu fala, nossa, eu estou aqui, ele não está me olhando. Aí, de propósito, Vishnu desaparece do coração dele, Dhruva abre os olhos, ele vê quem ele viu dentro do meu coração, ele apareceu. Aí ele se jogou no chão e abraçou os pés de lótus do Senhor Supremo e começou a chorar. Mas ele não podia falar nada, ele era uma criança. Ele não tinha educação suficiente. Então o Senhor faz uma coisa, ele pega a concha de búzio e toca ela no rosto dele, na bochecha dele. E ele começou a glorificar o Senhor como numa oração que corria como vento. Ele tocou a bochecha dele. Ele começou a falar como se ele pronunciasse palavras de vento. Da mesma maneira, Sarvabhauma Bhattacharya, quando ele retoma a consciência, ele olha para o Senhor Supremo, porque, na verdade, para uma alma condicionada é impossível suportar o poder do Senhor Supremo. A alma condicionada, ela geralmente desmaia. Eles não podem receber aquele poder todo. A alma condicionada tem uma capacidade pequena, reduzida. Geralmente, os devotos desmaiam quando Deus se manifesta. Eles não conseguem suportar. Mesmo Mahaprabhu manifesta esse tipo de passatempo. Ele é o próprio Krishna, mas ele também desmaia. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Então, Sarvabhauma começa a falar versos como vento. Ele não estava escrevendo. Ele começou a pronunciar versos perfeitos. Ele pronuncia 100 versos perfeitos diante de Mahaprabhu em glorificação, ao observar a forma de Mahaprabhu. Ele começou a glorificar o Senhor Supremo. Ele faz o verso e pronuncia, faz o verso e pronuncia, como um vento, 100 versos seguidos. Sri Krishna Chaitanya Sarira Dhari Kipambudir Yastamahan Prabhade. This is the first one. Este é o primeiro verso. Eu publiquei este verso e distribuí para vários devotos 15 anos atrás de Shambhava. Agora Sarvabhauma Bhattacharya realiza a minha vairagya, era a vidya, a minha renúncia era a ignorância. Era Maya, o meu desapego era um teatro de Maya, era um espetáculo de Maya. Qual era a utilidade do meu desapego? Agora ele confessa Vairagya Vidya, o que é a verdadeira Vairagya. O que é Vairagya é o que é a renúncia positiva. Yukta Vairagya é usar o mundo material, tudo o que você tem, para servir o Senhor Supremo. Então ele nos ensina qual é o segredo de Bhakti Yoga, que aquele mesmo Senhor Supremo apareceu diante de mim hoje, ele disse. Ele tem uma forma eterna e apareceu diante de nós para nos ensinar o que é Swarupa Bhakti.
Shri Krishna Chaitanya Shri Sarir Krishna Chaitanya Sarir Hari. Kipambudir, stop just Kipambudir. is the infinity ocean of mercy. Existe Now oceano today, infinito. all my biasness gone, Hoje toda I a am going minha to catch the lotus feet of that Prabhu. imperfeição se foi, So long I was thinking, o meu interesse pessoal se foi, e agora eu vou abraçar os pés de lótus do Senhor Supremo. How you can maintain Vairagya? Now I come to the point. From then onward, Então, daquele momento em diante, Sarvabhauma Bhattacharya se converteu num grande devoto. Sarvabhauma Bhattacharya se tornou um grande devoto. E agora ele se lamenta e chora e diz: ó Senhor, meu coração era como um raio de trovão. Ele não era nem como o ferro, ele era como um raio de trovão. Como que você conseguiu dissolvê-lo como manteiga, fazê-lo derreter? Dessa maneira, Sarvabhauma Bhattacharya se lamenta e chora. Eu não posso deixar você nunca mais, por tempo indeterminado. E se eu continuar explicando, você vai pensar que esse Sarvabhauma Bhattacharya, esse mesmo Sarvabhauma Bhattacharya, hoje não podia suportar a separação do Senhor Supremo nem por uma fração de segundo. Não. Ele chora e diz: não posso permitir que você se vá. Por favor, permita que eu vou para o sul da Índia. Depois eu vou para o norte da Índia. Ele dirá mais adiante. E ele diz: eu não posso deixar. Eu não posso suportar essa separação de você. Vejam o que é verdadeiramente Bhakti. Amanhã nós vamos explicar algo. Então hoje nós temos que parar por aqui. Shri Krishna Chaitanya Sarir Dhari Kipambudir Jastamaham Prapade Vanchakalpatarusya Patitan Pavana Krishna